Olá pessoal, eu sou o Gease Amais, do Instituto de Apometria de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Brasil. Sou terapeuta especializado em terapia regressiva com a captação das personalidades psíquicas, utilizando as técnicas do desdobramento consciente e da apometria. Então vamos ao curso Apometria e as personalidades psíquicas, novos rumos para a psicoterapêutica da alma. Módulo 1, Introdução à Apometria. Apometria e as personalidades psíquicas. Olá pessoal, estaremos aqui com vocês ministrando este curso composto por 2 módulos, sendo que o primeiro módulo é constituído de 10 aulas. Já o segundo módulo foi preparado com 3 aulas. Que todos nós possamos ter um excelente aproveitamento, um ótimo curso. Este é o meu desejo. Os temas das aulas do módulo 1 serão Introdução à Apometria, Aula 1, o que se pode tratar com a apometria, Aula 2, Corpos Sutis e as leis da apometria. Aula 3, procedimento de abordagem e técnicas para tratamento. Aula 4, paralelo entre apometria, terapia de vida passada e religião. Aula 5, equipe mediúnica. Aula 6, análise da obsessão. Aula 7, os chakras. Aula 8, regimento interno. Aula 9, doutrinação, a arte do convencimento. Aula 10, micro-organizadores florais. Já os temas das aulas do módulo 2 serão conflitos conscienciais e terapêutica, fundamentos espíritas, psicológicos e psiquiátricos para as desordens psíquicas. A aula 2, vamos estar falando sobre as leis das personalidades múltiplas e das subpersonalidades. A aula 3 é a terapêutica. Então, dando início aqui neste tema de hoje, na introdução, vamos falar sobre a ação das trevas na seara do bem. Estimular a discórdia entre os militantes da doutrina é uma tática usada pelas inteligências das trevas, que infelizmente mesmo, vem dando resultados. Enquanto os espíritas discutem o que é e o que não é doutrinário, muitos irmãos necessitados aguardam uma palavra de consolo. Enquanto os espíritas extrapolam em suas críticas aos companheiros de ideal, o amor tem esfriado em muitos corações. Enquanto os espíritas brigam, os espíritos e personalidades levianas se divertem com suas infantilidades. Estejamos atentos. A espiritualidade amiga solicita paz na seara. Impedimentos na utilização da apometria. Do livro Apometria, a Nova Ciência da Alma, o J.S. Godinho fala que na folha 4 do livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, ao falar sobre o destino e a utilização da apometria, Dr. Lacerda deixou plena liberdade aos que delas quisessem fazer uso, dos médiuns aos médicos, disse ele. Portanto, não há impedimento nenhum na sua utilização, desde que esta utilização seja ética. Como conhecimento terapêutico, a apometria pode ser utilizada por médicos, psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Seria ilógico a bondade divina nos oferecer um recurso sem implicitamente nos dar também o alvará para utilizarmos este recurso. Porém, onde houver a prática da mediunidade, ou seria a intervenção direta
de espíritos. Os atendimentos devem ser gratuitos, conforme recomenda a doutrina espírita. Veja bem, eu não estou falando aqui da mediunidade intuitiva, eu não estou falando aqui daquela sensibilidade, da sensitividade que nós precisamos utilizar, devemos utilizar. Eu estou falando da intervenção direta de espírito. Eu estou falando de aliciar o espírito. Então, aí, quando estou utilizando a mediunidade ostensiva, a fenomênica, aí eu não devo colocar um valor, porque aí eu estaria comercializando a mediunidade. Pois bem, nós precisamos entender que a apometria não é assim uma coisa nova. Já há muito tempo vem se fazendo esta técnica com outros nomes. Mas, na década de 60, o terapeuta porto-riquenho Luiz Rodrigues, ele divulgava esta ferramenta, esta técnica nos congressos. E foi exatamente num congresso em Buenos Aires, onde ele estava falando sobre esta ferramenta, né? Mas com outro nome. O nome que ele estava divulgando era hipnometria. Então, neste congresso em Buenos Aires, estavam presentes o pessoal da diretoria do Hospital Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eles acharam interessante, muito interessante, o que estava sendo divulgado pelo terapeuta porto-riquenho Luiz Rodrigues. Tanto que coincidências não existem, este terapeuta estava em Porto Alegre, depois deste congresso, fazendo lá uma cirurgia simples no olho, e convocaram ele, ou convidaram ele para ir no Hospital Espírita de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, para experienciar ou colocar aquela teoria em prática. Foi quando ele concordou com a ideia, foi, e chamou então a atenção dos trabalhadores daquele hospital. Por quê? Porque os pacientes que se submetiam a esta técnica, a esta ferramenta, logravam resultados fantásticos. Tanto que o Dr. José Lacerda de Azevedo, que chefiava a equipe de pesquisa daquele hospital, então ele resolveu ir a assistir uma ou duas sessões de hipnometria. E quando ele presenciou o senhor Luiz Rodrigues aplicando a hipnometria nos pacientes daquele hospital, ele ficou surpreso e viu que estava diante de uma grande descoberta. Percebeu também que não tinha muito a ver com hipnometria, porque hipnometria vem de hipnose. Hipnose envolve o paciente numa espécie, numa semelhança de sono. Não que hipnose seja sono, mas ali o paciente ficava consciente. Então ele buscou das palavras gregas, apo, preposição que significa além de, metron ou metron, preposição que significa medida. Então foi ele, o Dr. José Lacerda de Azevedo, que cunhou esse termo, apometria. Então, algo que está muito além do meu entender, né? Então, além do que se mede. Bom, mas vamos lá. A apometria interfere no karma? O que você acha? Que a apometria interfere ou não no karma? Bom, se você responder que sim, está certo. Se você responder que não, também está certo. Por quê? A resposta para esta pergunta, se a apometria deve ser feita ou não, ela interfere ou não no karma, é o seguinte. A apometria interfere positivamente no karma das pessoas e não negativamente. Até porque, antes de começarmos a estudar este assunto e a desenvolver atividades na área da apometria, nosso grupo muito debateu e discutiu este assunto, porque havia dúvidas de alguns companheiros
com relação à interferência da apometria no karma das pessoas. Estão entendendo como que é a situação? Por ser uma técnica comprovadamente eficiente, como ficaria a questão do merecimento e do karma? Será que tínhamos o direito de interferir dessa forma? Ficamos debatendo o assunto durante meses. Surgiram outras indagações. Se a técnica chegou até nós, será que temos o direito de não usá-la por medo de interferir no karma? O que é karma? Segundo os nossos estudos, nós chegamos à conclusão que karma é igual a consequência. Se através dele, do karma, você tiver uma ação positiva, você vai ter uma consequência positiva. Se através dele, o karma, do karma, você tiver uma ação negativa, tu vai ter uma consequência negativa. Então aqui está bem resumido. A espiritualidade superior, gente, permitiria que tivéssemos acesso a este avanço se não estivéssemos preparados para isso? E nós? Será que temos tanto poder assim, a ponto de interferir no karma, que é uma lei divina? Concluímos que assim como os médicos têm a obrigação, de salvar vidas, de usar todas as técnicas disponíveis para salvar vidas, curar ou aliviar, nós também, como médiuns, que todos nós somos, precisamos fazer o melhor que pudermos para auxiliar nossos irmãos encarnados e desencarnados. Ora, se tivermos na mão uma técnica de grande alívio, por que engavetar ela? Por que não usá-la? Acreditamos que irradiações, mentalizações e o uso da técnica apométrica podem e devem ser feitas com o paciente presente ou à distância, sem problemas. O benefício, a pessoa, é que estará condicionada a ela mesma. As suas ações, articulações mentais, posturas emocionais, mudanças de enfoque e comportamento. Às vezes a pessoa não quer mudar e prefere ficar no comodismo ou naquela zona de conforto, e com a desculpa de que, este é meu destino, este é meu karma. Não é não. Você está sofrendo com isso. Você está só aguentando o seu karma. E esta lei, o karma, é uma lei de superação, de superar e não de aguentar. Esta lei, o karma, é uma lei, então, de superar, de resolver. Eu vim para resolver o meu karma e não aguentar ele, porque se eu aguentar ele, eu estaria introduzindo veneno para dentro de mim, para o meu psiquismo, para o meu inconsciente, que ali na frente vai desencadear na forma de doenças. Então nós precisamos entender bem, será que eu estou aguentando o meu karma? Ou será que eu estou conseguindo superar ele? Porque se eu estiver só aguentando, na próxima existência eu vou ter um karma semelhante. Porque eu não aprendi, eu não resolvi ele, e sim eu só aguentei ele. E tem outros agravantes. Eu estou aguentando o meu karma, sofrendo muito com esta pessoa, mas ele é meu karma, eu tenho que aguentar. É capaz de, quando você chegar no mundo espiritual, ser chamado a atenção e falar assim, poxa, nós colocamos você do lado daquela pessoa para você botar um limite ali, mostrar o amor próprio, falar até onde ele podia ir, até ele não podia não ir, e você permitiu tudo. Olha o que você fez com você. Olha o seu perispírito, todo lesado, com tumores psíquicos para tudo quanto é canto do seu corpo físico. Então, é um momento em que nós precisamos refletir. Até onde é meu karma? Então, gente, daí a importância de, paralelamente ao atendimento apométrico, a pessoa ser instruída para a mudança da cogitação mental, do padrão vibratório e com ações que repercutam em seu benefício, alterando o seu merecimento. A apometria não é mágica. É preciso que a pessoa mude as suas cogitações mentais, as suas atitudes, porque senão o problema vai voltar. O que adianta ele vir, passar na apometria e sair zerado? Mas ele não muda nada.
Então, a dor vai ensiná-lo. O espírito Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, escrito pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, fala o seguinte: toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo adiante, mais desafiador e mais enraizado no self-espírito, aguardando solução equilibrada. Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, personalidade, perturbando o comportamento. Então, olha só, adianta você fugir? Adianta você deixar para lá, esquecer? Não, esquecer não é resolver. Você, se estrategicamente você deixar para lá, para lidar depois com, ok, parabéns. Mas fugir do enfrentamento não vai adiantar nada, porque nós vamos encontrar ele lá mais adiante e mais forte ainda. Por isso é que nós precisamos resolver. E outra coisa, olha só que interessante esse texto. Mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade. Quando que nós vamos olhar para nós, sem máscaras, e buscar o autoatendimento, saber quem nós fomos e que, infelizmente, ainda estamos sendo, principalmente quando botamos a cabeça no travesseiro, e que o corpo físico repousa, dorme. Aí, a personalidade nossa, juntando-se com as personalidades múltiplas que vêm do nosso inconsciente ligado no passado, que nós vamos explicar muito isso no segundo módulo. Vamos falar sobre este tema, personalidades, né, que é muito importante. Então, quando elas se juntam e vão fazer tudo aquilo que você conscientemente não concorda, não aceita, mas no inconsciente está lá, a todo vapor. Por isso essas técnicas estão chegando, para que nós consigamos resgatar essas nossas personalidades, muitas vezes desajustadas e completamente contrárias à nossa proposta encarnatória. O mesmo espírito, pelo mesmo médium do livro O Homem Integral, diz: nos alicerces do inconsciente profundo encontram-se os extratos das memórias pretéritas ditando comportamentos atuais, que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Olha só, quanta coisa, né? Depois falam que o Divaldo Pereira Franco é contra a apometria. Me desculpa. Ele pode ser contra uma coisa pessoal dele, mas os espíritos que escrevem pelas mãos dele, Manuel Filomeno de Miranda, né, Joana de Ângeles, etc, 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 são espíritos que praticamente endossam a apometria. Ah, Allan Kardec não falou disso. Vamos deixar de ser ignorantes. Allan Kardec não falou de apometria. Allan Kardec não inventou o espiritismo. Ele codificou, organizou o espiritismo. A doutrina, a essência. Allan Kardec deixou as portas abertas para as novas técnicas que estão chegando até nossas mãos. Claro que ele não falou de apometria. Quem falou de apometria foi Lacerda. Foi o Dr. José Lacerda de Azevedo. Allan Kardec foi brilhante quando ele diz assim, ó: o espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. É isso que está acontecendo? Não, não é isso. Às vezes, o homem, né, que distorce o movimento espírita, não conhece a apometria e não aceita a apometria. Poxa, mas se você não conhece, como que você não aceita? Você sabe o que é? Não sei, não quero saber e não quero
Saber de quem sabe. Pô, tremenda opção negativa. O certo seria ele estudar, ele entender o que é que significa esta ferramenta, esta técnica. Porque, senão, como que ele utiliza o passe, por exemplo, a água fluidificada? Allan Kardec falou disso? Não falou. Então, é isso que nós estamos chegando à conclusão, né? Que, poxa, se é uma ferramenta, uma técnica que serve para reduzir o sofrimento das pessoas, reduzir a obsessão e a avassaladora auto-obsessão, por que não usá-la? O que é que está escrito no livro da vida? Que nós devemos nos colocar no lugar do outro e fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Agora eu vou fazer apometria para reduzir o sofrimento da pessoa, eu estaria pegando o problema dela com a mão? Não. Isso não causará embaraço à lei maior, porque nós podemos utilizar tudo que está ao nosso alcance. Aí impera a lei do amor e da caridade. Bom, o livro dos médiuns também diz o seguinte, no capítulo 1, na segunda parte, né? Fala assim: lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora insolúveis, até agora inexplicáveis. É uma notinha importante que o desenvolvimento da psicoterapêutica e mais recentemente da medicina psicossomática confirmam o acerto de Kardec nesta observação. Dr. José Lacerda de Azevedo e Dona Yolanda, os pais da apometria, né? Nós vamos então aqui voltar a dar continuidade naquele assunto que nós começamos. Quando o Dr. Lacerda resolveu assistir, né, a uma ou duas sessões de hipnometria, ele ficou tão empolgado. Então eu vou dizer para vocês aqui o que eu li no livro Apometria Hoje. É uma coletânea de artigos, autores diversos. Então diz lá: o Dr. Lacerda ficou de tal modo impressionado que, ao chegar em casa, segundo palavras de Dona Yolanda, falou transbordante de entusiasmo. Yolanda, percebi algo fantástico. Percebi o que, homem? Percebi uma técnica surpreendente. Deita aí neste sofá e prepare-te para fazer uma viagem desdobrada no mundo astral. Que é isso, Lacerda? Que loucura é essa? Não perguntes mais nada, Yolanda. Confia e verás. Dona Yolanda, mesmo relutante, acedeu-se de imediato. O Dr. Lacerda preparou o ambiente com uma prece e procedeu à contagem de desdobramento. Apesar de alta sensibilidade mediúnica e de muita prática, Dona Yolanda não tinha ainda experiência com desdobramento induzido. Ao final da contagem, percebeu que estava no mundo espiritual. Então, quando o Dr. José Lacerda terminou a contagem, é como que se ele aplicou então a primeira lei da apometria, desdobrando 1, pulsando energia, desdobrando 2, desdobrando 3, quantos for preciso. De repente conta até 3, até 4, até 5, até 6, até 7. Se de repente você intuiu que já deu a contagem, pronto, já é o suficiente. Então, quando ele terminou a contagem, a Dona Yolanda viu-se à frente de um grande edifício branco, em meio a um belo jardim. Era a casa do Jardim do Astral, toda cercada por uma grade metálica branca muito alta. Aproximou-se de um portão, o qual abriu-se, permitindo-lhe o acesso. Então a Dona Yolanda estava deitada fisicamente no sofá. O Dr. Lacerda ali sentado, olhando para ela, ela estava desdobrada e, ao mesmo tempo que ela estava desdobrada, lá na casa do jardim,
ela estava fisicamente deitada naquele sofá e passando para o Dr. Lacerda as informações. Então ela disse, né, ela narrando ali para o Dr. Lacerda, passeavam pelos jardins diversas pessoas, mas não reconheceu ninguém. Subiu uma grande escadaria branca e no patamar superior viu uma estupenda estátua de Jesus curvado, socorrendo um espírito, ou socorrendo um enfermo, socorrendo uma presença que estava doente, o que a emocionou. Logo após, sentiu-se compelida por força estranha a voltar para o corpo físico. Muito bem. Após as primeiras experiências, fizeram o primeiro atendimento com êxito, onde a sessão ocorreu na Casa do Jardim. Com este atendimento iniciava-se a prática apométrica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Dr. Lacerda, pessoa de mente aberta, espírito liberal, conhecedor de outras doutrinas e religiões, tinha uma filha que era médium ativa da Umbanda, que incorporava uma preta velha, a vovó Joaquina. Privava com a maior naturalidade, com personalidades exponenciais, tanto do espiritismo, que é o Divaldo Pereira Franco, como da Umbanda, Moab Caldas. Tiveram a oportunidade de trabalhar junto com o Dr. Edson Queiroz, Dr. Fritz, né? E era usual na Casa do Jardim fazer a limpeza e o reequilíbrio energético dos trabalhadores e do ambiente com os caboclos e pretos velhos. Alguém ligado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul constatou que o grupo trabalhava frequentemente com as energias de Umbanda. Comunicou à Federação, que pressionou o presidente do Hospital Espírita, né, na época o Dr. José Jorge da Silva, amigo pessoal do Dr. Lacerda, que convocou este para uma reunião com a diretoria. E na reunião expuseram os motivos da convocação e, após diálogos, ponderações e troca de ideias com defesa de pontos de vista, propuseram ao Dr. Lacerda para com os pretos velhos ou sai do recinto do hospital. Olha só. Olha o preconceito religioso aí. Por quê? Por que isso? Mas o Dr. Lacerda, incontinente e resoluto, respondeu: fico com os pretos velhos e saio. Bom, se hoje nós levamos pedradas ainda por estarmos divulgando, pesquisando, praticando apometria, você imagina aquele tempo, né? Sem ter local próprio para os trabalhos, a Casa do Jardim iniciou uma jornada de peregrinação que durou de fevereiro de 1987 até agosto de 1996, data em que adquiriu o imóvel sito à Rua Beck 129, bairro Menino Deus, em Porto Alegre, onde hoje está sediada. Pois bem, todos os sábados, só que o Dr. Lacerda não parou não. O Dr. Lacerda, ele continuou firme. Ele saiu com a apometria prática do hospital, mas ele continuou o trabalho profissional dele. Só que todos os sábados o Dr. Lacerda chegava à Casa do Jardim às 6 horas da manhã e punha-se a desenvolver na lousa equações matemáticas e fórmulas de física, relacionando-as com a apometria. Ao chegarem os trabalhadores lá às 7h30, lá estava o Dr. Lacerda, entusiasmadíssimo, usava da meia hora disponível antes de dar início aos trabalhos para discorrer sobre suas equações. Olha só, o cara ia entrar no trabalho às 8 horas e 2 horas antes ele já estava lá estudando. Então isso que nós estamos falando aqui não é uma panaceia, não é uma viagem, digamos assim, que na maionese, é algo que tem nexo, sentido, tem estudo. E os trabalhadores chegavam, ao invés de chegar às 8, chegavam às 7h30, meia hora antes, e ficava ali, assistindo a aula do Dr. Lacerda. Cremos que dos ouvintes, só o Cipriano Painter, engenheiro afeito ao estudo de matemática superior, acompanhava seu raciocínio. Os demais entendiam mesmo pela prática, né?
Muito bem, gente. Então, o que é a apometria? O que é a apometria? Resumidamente, aqui eu vou falar para vocês que a apometria é uma técnica. A apometria não é religião. Então, quando alguém fala assim, eu não sou apômetra, eu sou espírita, já falou besteira. Porque a apometria, então, você fala assim, eu não sou apômetra, eu sou passista. Ué, você está confundindo passe com religião? Você está confundindo apometria com religião? Vamos parar e pensar. A apometria é uma técnica avançada de desdobramento do agregado espiritual do ser humano e manuseio de energias. Estão entendendo? Trata-se de uma técnica anímica que faculta, através da sintonia mediúnica, o acesso aos registros e particularidades deste agregado formado pelos corpos sutis, perispírito, onde se ocultam as raízes das desarmonias psíquicas e espirituais do ser. A apometria, gente, tem nos mostrado que uma grande parte, ou 99,9% dos nossos problemas físico-mental tem as suas raízes implantadas nas profundezas do nosso inconsciente. E o que é pior, estas raízes implantadas nas profundezas do nosso inconsciente são alimentadas, adubadas pelos nossos comportamentos negativos, tais como vícios e prazeres mundanos. Então, agora que nós estamos abrindo um pouquinho mais os olhos, nós estamos mais crescidinhos, não temos mais a opção de permanecer muito tempo no erro. Então, hoje nós temos que ter em mente uma coisa. Sou consciência. Eu sou espírito. Eu sou essência divina em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. O termo apometria, já falamos isso, mas só para ficar gravado mesmo, né? O termo apometria é composto das palavras gregas apo, que significa além de, e metron, que significa medida. Esta ferramenta, gente, é útil em muitas correntes terapêuticas, porém fundamental nas sessões da mediunidade curadora, à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Pode ser aplicada em qualquer criatura, não importando a sua idade, resistência ou condição de saúde física ou mental. Estão entendendo? É interessante porque as pessoas botam um monte de entraves, né? Ai, não pode fazer apometria, tem que pedir autorização para o paciente. Vocês pediram autorização para o paciente? Não. Por que eu teria que pedir? Você já viu um dependente químico fixo no vício dele e querendo continuar usando a droga? Você acha que ele vai permitir, que ele vai autorizar você fazer apometria para ele? Mas vem a mãezinha dele, implorando socorro, ajuda. Então, aí nós não podemos fazer, nós temos que ir lá pedir autorização para o seu filho? Não, gente. Se coloque no lugar dela, se coloque no lugar dele e faça com ela, faça com ele aquilo que você gostaria que fizesse com você, caso você estivesse na situação em que o jovem está. Estão entendendo? A seriedade desta técnica avançada. Agora vou engavetar ela, não vou fazer aqui, mas quero ver se for o seu filho. Você não queria fazer? Você não gostaria de fazer? Então, gente, é algo que aqui eu estou tentando escancarar, mostrar para vocês a seriedade desta técnica e passar para vocês que a apometria não é um bicho de sete cabeças. Nós podemos estudar, compreender e sermos melhores, sermos os trabalhadores da última hora. A apometria não é uma filosofia, uma doutrina ou religião. Caracteriza-se, portanto, por um conjunto de técnicas e procedimentos psíquicos desenvolvidos, fundamentados cientificamente e instrumentalizados por José Lacerda de Azevedo, médico espírita,
do Hospital Espírita de Porto Alegre, após mais de 22 anos de pesquisas, os quais resultaram nas obras, nos 2 livros dele, né? Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, e o outro livro dele é Energia e Espírito, Teoria e Prática da Apometria. Novamente, repetimos, onde houver a prática da mediunidade fenomênica, intervenção direta de espíritos, os atendimentos devem ser gratuitos, conforme recomenda a doutrina espírita. Tá? Bem, a apometria, gente, é constituída de 13 leis. E a primeira delas é a lei do desdobramento espiritual. É a lei em que se baseia esta técnica. É a lei base. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos energéticos, através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo desta criatura, conservando ela a sua consciência. A técnica é simples. Deve-se comandar contando em voz alta os números 1, 2, 3, quantos forem necessários. E a cada número emite-se pulsos energéticos estalando os dedos. Mas, então, nós vamos parando por aqui e refletindo. Este estudo é preciso de reflexão, é preciso de entender para que nós consigamos estudar para compreender e trabalhar para merecer. Então, você que está fazendo este curso, pode ter certeza, não é por acaso. Você está sendo chamado. E aí você precisa de colocar esta técnica na prática. Como eu disse no início, objetivando reduzir o sofrimento das pessoas, a obsessão e a auto-obsessão. Próxima aula, nós iremos ver o que se pode tratar com a apometria. Então, muita paz e muita luz a você. Gratidão.